assim em Zacarias capítulo 3, versículo 1 em diante. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, esta é uma visão que o profeta Zacarias ele teve. Ele estava ali em contemplação, ele estava adorando a Deus, ele estava, digamos assim, num tempo de comunhão com o Senhor, e de repente Deus abriu os olhos do profeta numa visão. Essa visão, ela tem muito a dizer para nós a respeito de Jesus. Ela tem muito a dizer para nós a respeito de Jesus que viria, o renovo. Assim, no término desta passagem, esta visão, ela conta para nós a respeito da chegada de Jesus, aquele que é o renovo, aquele que é o Salvador da humanidade. Mas existem muitos valores, muitas virtudes, existem muitos insights, existem muitas lições poderosas. Existe hoje para nós como família Filadélfia uma revelação especial da parte de Deus, contida nestas palavras, ministrada, derramada sobre nós como igreja e como família. Eu quero lembrar a você de que a figura do sacerdote nas Sagradas Escrituras, ela é uma figura de grande destaque. O sacerdote, ele é uma grande autoridade nacional lá em Israel. Por quê? Porque ele era aquele que representava o povo perante Deus. Era um representante, era um homem de grande importância espiritual, um guardião da santidade da nação. O sacerdócio, queridos, ele foi instituído lá no Êxodo oficialmente, quando Moisés ali ordenado por Deus, ele então institui o sacerdócio. Mas se você for ler as Escrituras, você vai perceber que o sacerdócio ele já existia há muito tempo atrás. Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, ele fala que Jó, ele era o sacerdote da sua casa. Ele era o pai de família, e lá naquela família, ele era o sacerdote do seu lar. Então Jó, ele cuidava da ministração, Jó cuidava do pastoreio, Jó cuidava da santidade familiar. Jó não somente cuidava da santidade familiar, da saúde espiritual da família, como também Jó, ele cuidava desse legado, de como essa santidade familiar se relacionava com o lado de fora, ou seja, a entrega da família naquela sociedade. Então havia toda uma preocupação de Jó, o sacerdote da casa, de manter puro os altares familiares, mas também uma consciência muito grande de legado. O que é que nós vamos entregar para essa sociedade? O que é que nós vamos entregar para essa geração? Qual o nosso papel como filhos de Deus nessa geração para santificarmos este povo que está ao nosso redor, os nossos vizinhos, as nações ao nosso redor? Então você entende que tinha esta missão, eles tinham claro essa missão. Noé, lá em Gênesis capítulo 8 também, ele se comporta, ele se apresenta como esse sacerdote da família. Ele oferece os sacrifícios, ele ensina a palavra, ele obedece à voz de Deus, ele cria uma estrutura de salvação para a nação daquela época. Embora ele estendesse o convite, muitas pessoas recusaram, não quiseram entrar na arca, mas ele e a família dele entraram na arca, naquela estrutura de salvação que Deus o havia designado a fazer. Então, havia sim uma preocupação muito grande de Noé em manter a santidade familiar, mas também havia toda uma preocupação com Noé
de como esta santidade familiar iria interagir com as pessoas que estavam lá fora. Qual a nossa entrega? Qual o nosso legado? Qual a marca que nós vamos deixar nessa geração? O que é que nós vamos entregar, o que nós vamos legar? Qual o tesouro que nós vamos passar para os nossos vizinhos, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país, as nações que se relacionam conosco? Havia toda essa preocupação desse sacerdote chamado Noé. E a palavra hebraica para sacerdócio, você traduz, você esmiuça ela mostra para nós o sentido de permanência. Permanecer é a palavra que traduz a palavra sacerdote. Sacerdote é aquele que permanece perante Deus como servo, como representante do povo, mas também é alguém que permanece diante do povo como representante de Deus em santidade e em serviço. Então, o sacerdote é aquele que entrou na presença de Deus, é aquele que descobriu o ambiente de Deus, é aquele que permanece diante deste ambiente, diante da santidade, diante da presença, diante da face do Deus Todo-Poderoso. Mas é alguém também que não está ali se deleitando, alguém assim que descobriu toda essa alegria, que descobriu toda essa riqueza e permaneceu ali sozinho. Mas é alguém que está diante da santidade, é alguém que desfruta desta comunhão, desse tesouro, e é alguém que está sempre convidando mais e mais pessoas para entrarem na presença. É por isso que o sacerdote, ele era o representante do povo para Deus. Quando você enxergar a figura, guarde muito isso na sua mente, para ficar assim, desenhado. A figura do profeta é assim, você vê o povo, assim como vocês estão, assentadinhos todos de um lado, e o profeta está sozinho, e atrás dele está Deus. Então, a figura do profeta é Deus para o povo. Deus falando através do profeta para o povo. Mas quando você enxerga o sacerdote, é diferente. É o povo, me permita, é o povo, é o sacerdote virado de costas para o povo, no meio do povo, junto com vocês, olhando para cima onde Deus está ali, a Santíssima Trindade. Então, é o sacerdote como representante de uma massa, representante de uma família. O sacerdote vai, mas ele não vai sozinho. Ele vai e ele vai com o povo junto com ele. O profeta é diferente, ele ouve a voz de Deus e entrega para o povo. O sacerdote não, ele está no meio do povo. Ele tem ali aquela família. Se você olha os símbolos, até a roupa dele fala, porque de um lado tem 6 pedras, de outro lado tem 6 pedras. Simboliza a nação de Israel. 6 tribos de um lado, 6 tribos do lado de outro. Tem o peitoral com aquelas pedras todas simbolizando as 12 tribos, então ele carregava no ombro deles a família. Então ele é um representante do povo, da família, do todo perante o Senhor, o nosso Deus. E toda essa linhagem estabelecida ali por Moisés, mediante a ordem do Senhor, queridos, lá em Êxodo 24, eles tinham essa incumbência, eles tinham esse chamado, eles tinham esse propósito de manter a nação santificada, de manter a comunhão, de manter a chama acesa ali naquela família. E houve um momento muito difícil, você sabe disso, que foi quando a Babilônia, a Síria, invadiu a nação. E eles invadiram a nação e eles levaram as pessoas cativas, destruíram o templo, destruíram as famílias, queimaram todas as casas, pegaram os jovens, levaram como escravos, permaneceu ali, queridos, por 70 anos naquele lugar, na Babilônia. Mas houve um momento em que Deus, conforme ele já tinha falado pela boca dos seus servos, os profetas, ele ia tirar, ia trazer de volta. É aí que você precisa colocar toda a sua atenção. Deus, ele vem com a promessa de trazer um povo que estava longe, que estava distante, que estava desviado, vamos dizer assim, um povo que estava em outra terra, sofrendo, longe da presença. Deus, ele faz essa promessa e ele fala, eu vou trazer os exilados lá da Babilônia, eu vou libertá-los, e eles voltarão para a sua terra de origem, eles voltarão para a família, eles voltarão para o lugar da presença. E isso aconteceu. Debaixo da liderança de Zorobabel, vieram muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças, mais de 4.000 sacerdotes marcharam daquela terra estranha para a sua terra, para a terra de Judá, e ali eles chegaram, queridos, eles chegaram assim com muito ânimo, com muita empolgação, para construir a casa do Senhor. Naquela época, preste atenção nisso, o templo do Senhor, ele estava todo em ruínas, a arca do Senhor não existia mais,
o templo tinha sido queimado, estava ali tudo, aquelas cinzas, aqueles escombros, aqueles tijolos ali, aquelas pedras, vamos dizer assim, tudo espalhadas, não havia muralha. E agora, eles chegam nesse lugar desolado. Imagina você, nós sermos levados para longe da nossa terra, para longe da nossa cidade, dos nossos familiares, voltarmos anos depois, chegar aqui, a nossa igreja está tudo destruída, tudo o lugar onde a gente cultuava, o lugar onde a gente se reunia para orar, as pessoas que a gente conhecia, foi esse cenário que eles encontraram. Mas, queridos, eles começaram a obra, mas tão logo colocaram a mão na obra, tão logo colocaram ali as ferramentas em ação, as oposições começaram, as lutas. Foi a partir do momento que eles voltaram para a presença e fizeram o seu propósito de edificar para Deus algo nessa terra, de servir a Deus de fato, aí começou as oposições. Oposições do lado de fora, oposições dentro de casa, oposições por escassez, falta de recurso, e a coisa começou a ficar muito difícil. Os sacerdotes, eles estavam tão ligados, tão focados nos problemas próprios, que eles abandonaram a presença do Senhor e foram para as lavouras. Eles foram para as lavouras, em vez de estarem ali, no ofício sacerdotal, em vez de estarem ali no ofício da casa de Deus, em vez de estarem ali buscando a presença de Deus, zelando pela santidade da nação de Judá, ali eles estavam agora voltando para os seus próprios problemas, olhando para as suas próprias dores. Diante do livramento do exílio, eles pensavam que não precisavam mais lamentar os seus pecados. Acostumaram com o sagrado. Que coisa complexa é quando nós fazemos. Nos acostumamos com esse ambiente de culto. Entra e sai, não é? Entra de culto, sai de culto. É somente mais uma reunião, é somente mais um encontro, é somente mais um momento para ver pessoas. Nós vamos nos acostumando com o sagrado, nós vamos nos acostumando, sabe? E aí, quinta-feira não tem mais propósito, não tem mais sentido. O dia de domingo se torna apenas mais uma reunião adicional, em que, se tiver uma programação melhor, a gente descarta o domingo e coloca outra no lugar. Assim estava esse povo lá naquela época. Mas, queridos, Deus, Ele tinha um propósito para toda aquela geração. Eles tinham um propósito. Não era... O propósito de Deus não era só estabelecer aquele povo na terra. Não era assim, vamos livrar eles da Babilônia e levar de volta. Consertar aquilo que aconteceu lá no passado, na época do exílio. Consertar aquilo que aconteceu, aquele momento terrível onde eles foram arrancados, escravizados, levados embora. Deus não tinha propósito de remendar a situação. Vamos lá remendar. Vamos lá somente levar o povo de volta para suas posses, para suas fazendas, para o seu lugar de culto. Não. Queridos, Deus, Ele tinha um propósito em mente, de trazer pessoas lá do sofrimento da escravidão, de onde estiveram isolados, chicoteados pelo inimigo, distantes da presença, distantes da família, distantes do ambiente da família, e Deus queria levá-los, mas Deus queria também estabelecê-los naquela terra, para que eles viessem a prosperar, para que eles viessem a guardar a santidade daquele lugar, e para que, sendo então este povo zeloso, um povo especial, um povo de boas obras, um povo que ama a presença, Jerusalém se tornasse o centro da presença de Deus, não somente para aquele lugar, mas também para todas as nações da terra, queridos. E assim aconteceu conforme a profecia, porque Deus agora começa toda uma obra de restauração. Nós temos falado muito a respeito de restauração desde o culto de quinta-feira, e eu quero dar prosseguimento com você nesse raciocínio. O sacerdócio, ele era o guarda da santidade. O sacerdote, ele era o guardião da santidade, aquele que, cheio de zelo, incendiaria a terra com o zelo do Senhor. E, queridos, preste muita atenção, preciso passar num ponto com você antes de nós continuarmos. Você está entendendo até aqui? Amém?
temos os sacerdotes, eles têm um envio, um chamado da parte de Deus. Estiveram longe, escravizados pelo inimigo, mas Deus aprove trazê-los de volta para a terra. Mas quando chegaram na terra, se acostumaram com a religião. Estava bom demais, do jeito que estava. Só de estar ali na terra já se acomodaram e começaram então agora os sacerdotes a sair daquele ponto onde Deus os queria firmados, firmes, mesmo que tivesse oposição de dentro, de fora, que tivesse dificuldade, que tivesse escassez diante dos olhos deles, eles deveriam ficar firmes naquilo que Deus tinha entregado para eles. E uma coisa é certa, Filadélfia, é uma situação lastimável, é uma ameaça para a terra quando o sacerdote abandona o seu posto. Guarde isso nessa noite. Havia ali, naquele tempo, um costume. O sacerdote, ele só se assentava dentro do tabernáculo, dentro do templo, quando terminava o seu turno. Enquanto o turno dele não terminava, ele estava ali, de pé, andando de um lado para o outro, servindo ao Senhor, posicionado. E queridos, entendam uma coisa, há um grande prejuízo para a terra se você, que é o sacerdote de Deus, abandona o teu posto. É disso que nós vamos conversar nesse primeiro momento. Preste atenção no cenário da visão. Isso aqui parece um tribunal. Satanás agora está no banco do acusador, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele é o acusador dos irmãos. Muitas das vezes essas acusações elas vêm porque nós damos legalidade para ele, para que ele venha nos acusar de fato, por conta das escolhas erradas que nós fazemos, dos nossos pecados. Mas, independentemente se você peca, se você está em santidade, queridos, Satanás ele vai acusar os filhos de Deus. Ele se levanta para caluniar, ele se levanta para afrontar, ele se levanta para zombar. Ele é o acusador, ele é esse zombador. E aqui ele está no banco da acusação, ele está ali acusando o sumo sacerdote Josué. Josué está no banco do réu, e quem está no tribunal é o Senhor, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. E agora, queridos, ele está ali. É esse mesmo acusador, preste atenção nisso, é esse mesmo acusador aqui, é esse mesmo que está acusando, que foi o que convenceu o outro lá no início de tudo a pecar. É ele mesmo, porque é assim que funciona. O inimigo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser isso, esse ofício. Irmãos, preste muita atenção nisso. Satanás, ele convence o ser humano a pecar, e nisso ele promete poder, pertencimento, ele promete reconhecimento, ele promete liberdade. Quantas das vezes Satanás ele se achega para as pessoas dizendo: faça, você merece ser feliz, você merece isso, você merece aquilo. Então ele se apresenta como aquele que deixa apetitoso a proposta, deixa a proposta assim, atraente, prometendo com essa proposta uma família, prometendo liberdade, prometendo pertencimento, prometendo preenchimento no coração. Mas, queridos, não se engane, é esse mesmo acusador que faz estas acusações aqui contra o sumo sacerdote, esse mesmo que induziu, que incentivou, que deixou a proposta bonita, é ele também, queridos, que quando o ser humano cai, que quando o ser humano peca, ele se converte então agora no acusador dos nossos irmãos. E agora ele começa, queridos, ele começa a dizer para as pessoas: ó, você não vai conseguir sair dessa situação, olha onde você se enfiou, você é sujo demais, você agora está na minha mão, você é uma fracassada, de novo, olha aí, caiu de novo na mesma situação, uma situação corriqueira, você não tem vergonha, qual a sua moral? E aí ele começa, queridos, ele começa a acusar, e ele enche as pessoas de medo, ele enche as pessoas de preconceito, ele enche as pessoas de vergonha, e é por isso que nós temos que orar, e orar muito pelas ovelhas que estão perdidas por aí, os filhos que estão padecendo fome lá em Moabe, os filhos que estão pródigos. Queridos, ore pelas pessoas que você não tem visto mais aqui na comunidade, tenha esse hábito de orar pelas pessoas que estão lá fora. Nós não podemos adotar uma postura arrogante e dizer que essas pessoas de fato não eram parte da nossa família. Sim, eles são parte da nossa família. Muitos caíram em laços armados pelo inimigo e hoje estão envergonhados, têm vergonha, têm medo de voltar, achando que nós seremos preconceituosos, têm medo muitas das vezes de estar aqui,
dos julgamentos das pessoas, dos olhares. Queridos, em nome do Senhor Jesus, ore pelos pródigos, ore pelas ovelhas que estão perdidas nos atoleiros desse mundo, muitas das vezes longe da família, sofrendo debaixo do chicote de Satanás. Elas estão cativas desse pensamento, desta mentira que o inimigo ele vai colocando nas mentes das pessoas. E aqui nós temos o sumo sacerdote, ele está sujo, roupa suja e um turbante sujo na cabeça. Era uma roupa, mas era também um turbante. Eu quero chamar a sua atenção primeiro para esse turbante que está na cabeça dele, aquele chapéu oriental. Esse turbante estava sujo, e o turbante, ele é para nós um símbolo de autoridade. Autoridade. E o que está dizendo para nós aqui esta visão é que, quando nós caímos, quando nós pecamos, nós perdemos a autoridade. Nós nos tornamos vulneráveis. E a nossa mente, ela fica exposta às sugestões do inimigo. Perceba você que é a primeira coisa que acontece quando a pessoa ela erra, quando ela peca. Ela perde essa autoridade, ela perde o pertencimento, ela perde o senso de filho. Ela não mais consegue se enxergar como filho de Deus. Ela se sente murcha, ela se sente fraca. Ela se sente como se todo o seu ser tivesse sido drenado. Uma fraqueza, queridos, um medo do inimigo, uma covardia. Aconteceu assim com Gideão. A Bíblia diz que aqueles homens cavaram covas e se esconderam de medo do inimigo. Por quê? Porque estavam em pecado, estavam errados, tinham feito escolhas erradas, e a primeira coisa que perdeu, a primeira coisa que sujou foi a autoridade. Perdeu a autoridade, perdeu a mitra, perdeu a insígnia de autoridade, e agora estavam covardes, acovardados, com medo das circunstâncias. Mas por outro lado também nós vamos entender que o inimigo agora ele luta e ele torna a mente um campo de batalha. Olha, entenda uma coisa, a sua mente ela é um jardim. Tudo que você colocar aí vai plantar e vai crescer. Toda semente que você jogar aí, você vai ver florescer. É por isso que você tem que tomar muito cuidado com a abstração. O que é isso? Abstração é aquilo que nós estamos absorvendo. Vou falar bem simples. Durante o dia a dia. Durante o dia. Não faz sentido você passar horas e horas assistindo filme de terror. Não faz sentido você ficar horas da madrugada assistindo pornografia. Não existe possibilidade de você passar horas e horas em frente a um videogame, muitas das vezes violento, ou às vezes ficar enchendo a sua mente de coisas terríveis, porque você está abstraindo tudo isso. Isso está sendo plantado dentro da tua mente, e tudo que você planta na tua mente, isso cresce, cresce rápido, e multiplica, queridos. E nós temos uma opção, ou a nossa mente ela se torna um campo fértil, para poderosos encontros com a presença de Deus, um jardim onde você planta coisas boas, você joga para dentro coisas boas, você joga para dentro sementes, boas leituras, palavra de Deus, oração, bons podcasts, boas conversas, mesas saudáveis, porque a mesa que você senta define o teu destino, e você começa a ser seletivo com aquelas pessoas que você chama de amigo, mas que quando você estiver lá na situação de pródigo, eles não estarão lá com você, eles não vão te socorrer, eles não vão lá, queridos, eles não vão. Você precisa entender isso, e você precisa colocar para dentro boas sementes do reino de Deus, porque tudo que nós plantamos vai crescendo, e às vezes nós vamos plantando tanta coisa ruim dentro da nossa mente, a nossa mente vira uma fortaleza para o inimigo morar lá dentro. A mente se torna então de fato um campo de batalha, porque agora nós vamos ter esse trabalho de lidar com tudo aquilo, aquele tanto de erva daninha, aquelas fortalezas satânicas que estão se alojando dentro da nossa mente, e não dá paz durante o dia, e não dá paz durante a noite nos sonhos. Tome cuidado com aquilo que você se alimenta. A Bíblia diz, eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Somos uma geração que se espanta quando nós lemos a respeito das arenas lá de Roma, dos gladiadores, das atrocidades, mas também fazemos isso todo domingo, queridos, quando nós ligamos a televisão e nos servimos de coisas terríveis diante da televisão, colocando para dentro da nossa mente tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que não agrada o Senhor. Isso tudo são sementes, e vão florescendo dentro da mente. Isso vai sujando o turbante, isso vai sujando a mitra, isso vai minando a autoridade e deixando a nossa cabeça exposta.
A mente fica vulnerável para todo quanto é tipo de pensamento errado. E agora esse sacerdote, ele está ali, mitra, turbante, insígnia, emblema de autoridade, sujo. E a veste sacerdotal, que era o seu símbolo de glória, a veste que o elevava à posição de glória, também suja. Toda ela suja. E isso o tornava vergonhoso, mas também o tornava inapto, inapropriado para cumprir o seu propósito. E agora eu quero fazer uma pausa com vocês. Lá no Antigo Testamento, para que o sacerdote ele entrasse para fazer o seu trabalho, ele precisava estar com a roupa limpa. Ele precisava estar alinhado. Vamos dizer assim, ele tinha que estar com a roupa impecável para poder entrar diante da presença do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado, existe um grande prejuízo quando o sacerdote abandona o seu posto. Você entende isso, Filadélfia? E agora nós temos aqui o Josué, autoridade comprometida, roupa comprometida. Ele não tem autoridade de filho, ele não pode nem fazer aquilo que ele veio na terra para fazer. Ele não pode nem exercer o chamado a qual ele veio a essa terra para exercer. E o interessante é observar que ele não tem uma muda, uma peça de roupa extra aqui com ele. Não, pera ali, Deus, eu estou aqui nesse tribunal, a roupa está suja, mas eu tenho aqui uma roupa extra. Uma roupa que eu comprei, uma roupa que eu lavei, uma roupa que eu teci, uma roupa que eu alvejei com o meu melhor sabão, lá no lavandeiro, uma roupa que eu esforcei para obtê-la. Vai prestando atenção nesses termos, eles são intencionais. Ele não tinha nada de esforço próprio, ele estava ali só com aquela roupa, diante de Deus, não tinha uma peça extra. Quem é, queridos, que poderia intervir a favor desse homem? Deus está na frente, Satanás está no banco do acusador, o sumo sacerdote, o emblema da santidade, está sujo. Aí você fala assim, né, como diz a juventude, lascou. Se o pastor sujo, se o sacerdote, o emblema da santidade de Israel está sujo, e aí o resto da nação? E aí vocês imaginam como é que estava o povo daquela época. E isso aqui é muito lindo, porque, querido, se você estuda isso profundamente, você vai se lembrar, e você vai entender, que isso muda toda a nossa visão, a visão que nós temos de Deus. Deus é o nosso Pai. Deus não pode ser medido, enquadrado nas caixas da religião. Nós muitas das vezes entendemos mal a Deus. Nós olhamos para Deus de uma forma equivocada, achamos que Ele é aquele velho carrancudo lá no céu, que está lá, disposto a julgar, condenar, a queimar, incinerar os pecadores. Ah, queridos, entenda uma coisa, quando Deus, o Pai, Ele te olha, embora seja um Deus justo, um Deus santo, um Deus que é um equilíbrio perfeito de amor e de ira santa, vamos dizer assim, Ele enxerga você através da lente do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro. Ele olha você como um produto acabado, Ele não olha você do jeito que você está, Ele vê você lá na frente, aperfeiçoado, cheio do Espírito Santo de Deus, dando frutos e frutos para a glória do nome santo do Senhor, o nosso Deus. Porque isso aqui é a sentença de morte, é certa. Era assim conosco, não era? Não foi assim? Era assim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Era esse tribunal. Substitua o Josué, coloque eu e você. Éramos nós, diante de Deus. Ofendemos a santidade de Deus. Fomos criados nessa terra para ser os guardiões da santidade e para ordenar essa terra no nome do Senhor, o nosso Deus. E aí a gente vai lá e faz tudo errado, estraga tudo. A gente vai lá e põe tudo a perder por conta de prazeres momentâneos, momentos fúteis, passageiros. E agora estamos ali no banco, e o mesmo Satanás que ofereceu o prato e que induziu ao pecado é agora aquele que se coloca no banco como o acusador. E o cenário está armado. Quem poderá nos salvar disso? Nós não temos uma peça de roupa extra para vestir, cobrir a nossa nudez, limpar o pecado, tirar o turbante sujo da cabeça. Aqui está posto o cenário. Mas, queridos, aprove a Deus, Deus, o nosso Pai, enviar o seu Filho, porque a Bíblia diz que Deus, Ele enviou o seu Filho, Ele amou esse mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glorifique ao Senhor Jesus por isso.
Aleluias. O Evangelho de João diz: todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E é por isso que há esperança para o sacerdote, porque ele está diante do Senhor. Lá em Zacarias capítulo 3, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor aqui é a personificação do Cristo, né? Aí, ele está ali, Deus me mostrou o sumo sacerdote. Onde ele estava? Ele estava lá no mundo, tentando correr atrás do prejuízo. Ele estava buscando soluções na lei. Ele estava no templo lá, tentando um aconselhamento com aqueles religiosos da época. Não, ele estava diante do Senhor. Por isso existe esperança para esse homem. Ele estava diante do Cristo. Queridos, não existe outro Salvador para a humanidade, somente Jesus. E toda essa obra de salvação, ela se baseia na eleição. Ela se baseia na eleição porque o Eterno, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele escolheu Jerusalém. A Bíblia diz, Ele escolheu a Jerusalém. Ele conhecia o pior destes filhos quando os escolheu. Mas, queridos, a eleição do Senhor a respeito de você, ela prevalecerá. Não é por causa dos seus pecados, não é por causa que você é bom. Deus, Ele não escolheu porque você é bom, mas Ele escolheu para que você fosse, então, aperfeiçoado para as boas obras. Deus não escolheu porque você é brilhante, mas Ele escolheu você para que você andasse na luz. Deus não escolheu você porque você é, de fato, uma pessoa cheia de méritos, mas Ele escolheu você para que você herdasse o nome dEle e, de fato, fosse filho do Deus Altíssimo. É tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo sobre Jesus. Aleluia. Tudo isso se baseia no amor. Não existe mérito no homem, não existe capacidade humana nenhuma. A Bíblia diz aqui em Zacarias, ele escolheu a Jerusalém. Esse homem, existe esperança para esse sacerdote, porque ele está diante daquele que é o amor, ele está diante de Jesus. Jesus é a esperança dos pecadores. Jesus é a esperança da alma abatida. Jesus é a esperança daquele filho que perdeu a autoridade por conta das más escolhas. Jesus é a esperança daquele que se sujou, que foi lá no mundo, daquele pródigo que gastou toda a sua herança lá com os prazeres dessa vida, mas voltou e agora está diante do Cristo, está diante do Pai. Jesus é a esperança da alma abatida, e isso se baseia no fato de que, no versículo 2, o próprio Deus, Ele se levanta, não é um profeta, não é um diácono, não é um intercessor, não é um obreiro, não é um religioso, nem é um fariseu daquela época, mas o próprio Deus, Ele olha, aquele a qual Josué estava ali, talvez encolhido, esperando a sentença da morte, esse mesmo Deus, que tinha todas as prerrogativas para mandar aquele homem para o inferno, e para poder o condenar, Ele agora se levanta, como o Deus Pai, a personificação do amor, e Ele olha para Satanás, e Ele diz, o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende a Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém, Ele escolheu a Jerusalém, Ele te escolheu, Filadélfia. Esta nossa jornada, essa nossa caminhada, ela se baseia no fato de que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, queridos. Não existe nada em nós que nós viéssemos a convencer a Ele. Não existe mérito no homem, não existe capacidade. As vestes novas, a semelhança do pródigo, ela vem do Pai. E essa é a nossa esperança. A redenção não se baseia no valor que nós tínhamos. Éramos como tições, restos envoltos em cinza. Ele diz assim, por acaso não é esse um tição tirado do fogo? Olhe para ele, Satanás. Quase morreu queimado lá na fornalha da Babilônia, lá no meio da provação daquele inferno. Viveu aí, quanto tempo, longe da presença. Você se lembra da tua situação, Filadélfia? Você se lembra onde você estava? Os livramentos que Deus te deu, quando você estava sendo consumido lá na fornalha do mundo, lá na Babilônia, sendo queimado ali. Entrou como uma madeira nobre, árvore, plantada nos átrios do Senhor, regada pelas mãos do lavrador. Aí vem o inimigo, leva, corta, joga lá na fornalha da aflição para queimar, para servir de combustível para as maluquices desse mundo aí. Você se lembra disso? Mas agora, aprove a Deus resgatar de dentro da fornalha da aflição, aprove a Deus tirar de dentro do inferno da Babilônia, daquela fornalha, o seu sacerdote chamado Josué.
E ele diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Você não tem legalidade mais sobre os filhos, por causa da eleição de um Deus que é amoroso. Ele coloca a sua mão na fornalha da aflição, e ele te resgata com mão poderosa. Ele te resgata com mão forte, ele te tira. Querido, se você, eu não sei qual é a tua circunstância, se você hoje é essa pessoa que entrou aqui e está nesta situação, no meio de uma fornalha, queimando, vendo os seus melhores dias sendo gastos, queimados, servindo de combustível para o inimigo, em nome de Jesus, olhe para aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Não espere, queridos, não espere, olhe para ele, não fique esperando que as situações desse mundo elas vão tirar você dessa circunstância. Não fique esperando socorro dos governos desse mundo, não fique esperando socorro das instituições, das pessoas, daqueles que você intitula de amigo. Olhe para o trono, olhe para cima do monte, é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem o teu socorro, Filadélfia. O Senhor que fez os céus e a terra. Aleluias, glória a Deus. Essa redenção, ela se baseia nos méritos de Cristo. Éramos como os tições. Alguém, quem foi criado aí, né, com um fogão de lenha dentro de casa? Faz assim para eu ver. Você se lembra quando a gente botava aquelas madeiras lá no fogão, né? E ali você ia mexendo, aquilo ia queimando. Chegava um certo ponto que às vezes a comida já tinha sido cozida já, a gente apagava aquele fogo e havia ali ainda os tições, não era assim? E aí às vezes tinha uma criança, né, que pegava aquilo para rabiscar, para poder desenhar nas paredes afora, não é? Não tinha isso? Então, esse tição tirado da fornalha, ele sujava. Ele não fazia outra coisa a não ser sujar a casa, espalhar cinza por onde quer que ele viesse a passar. Então, essa figura aqui, da sujeira de Josué, é de um homem que perdeu o propósito, um sacerdote que saiu da sua posição de honra, uma posição de filho. Preste muita atenção nisso, rede da juventude. Vocês adolescentes, tomem muito cuidado, guarda aquilo que Deus tem entregado para vocês, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda isso. Vocês são sacerdotes do Deus vivo, numa elevada posição. Os guardiões da santidade, aqueles aos quais Deus deu uma autoridade para ordenar a terra, gerenciar a terra no nome do Senhor. Você tem voz de comando nessa terra, você tem uma autoridade, você tem uma posição espiritual, um lugar na mesa de Deus, um novo nome, uma mitra, escrito santidade ao Senhor na tua testa. Não vá colocar tudo a perder, queridos, por um momento lá fora, em busca de liberdade, em busca de pertencimento, em busca de preenchimento, em busca dos prazeres momentâneos. Olha que coisa terrível, esse homem abriu mão do seu sacerdócio para se tornar desprezível como um carvão, como um punhado de cinzas retirado de um fogão a lenha, que não serve para mais nada a não ser espalhar sujeira, a espalhar sujeira por onde quer que venha a passar. Preste muita atenção aqui, porque existe esse momento. Agora este homem não pode salvar-se a si mesmo, é necessário que as vestes novas venham da parte do Pai. É por isso que Deus fala: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. Você até tentou levar esse rapaz, você até tentou levar essa mulher, essa família, você até tentou levar essa igreja lá para a fornalha da aflição, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso meteu a mão naquela fornalha e retirou aquele que é seu, porque aquele que é do Senhor, o inimigo, ele não toca, ele não traga. Ele não vai fazer essa igreja virar um monte de cinza, um punhado de cinza. Ele não vai acabar com a tua família e fazer a tua família ser reduzida a cinzas. E agora, ele diz: coloque sobre esta família, novamente, uma cobertura na cabeça. Dê para esse sacerdote, novamente, um turbante, símbolo, restitui a autoridade dele. Ele é filho, coloca um prato na mesa de novo, põe anel no dedo, tem sandália pronta, tem roupa pronta para esse filho, para essa filha. Vamos restabelecer esse homem e essa mulher no lugar que sempre foi dele por direito. É filho, é filha, é testemunha, é embaixador do rei, é sacerdócio real. Aleluias. E agora é necessário despojar as vestes sujas, mas isso só será feito diante do Cristo. Entenda uma coisa: é necessário retirar
as vestes sujas, mas o Senhor Deus não nos deixa envergonhado, Ele vem e Ele nos veste com vestes novas, roupa nova. Quando não existe força em nós, vem o Senhor Jesus, Ele nos perdoa, nos restitui, nos justifica, nos regenera, reconcilia na mesa do Pai. E olha, muitas das vezes o inimigo pode estar soprando aí no teu ouvido, tentando te convencer, ó sacerdote do Deus vivo, que você nunca mais vai experimentar o que você sentiu lá no início da tua comunhão com Jesus, lá no começo da tua jornada. Mas Deus está dizendo através dessa palavra: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Volta para o teu lugar, sacerdote, volta para o teu lugar. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volta para a tua posição de oração. Volta para a tua posição de intimidade, de busca. Volta para a tua posição de mergulhar nas profundezas do Deus vivo. Aleluia. Deus está concedendo aqui a todos esses judeus que voltaram do exílio a autoridade espiritual. Ele restaura o ofício. Ele não está só perdoando, queridos. Ele está restaurando este homem às suas honras anteriores. E aqui, a aliança do sacerdócio, ela é renovada com ele. Eu quero caminhar para o encerramento dessa ministração dizendo para você, Filadélfia, você é uma voz. Nós temos explorado muito essa frase, esse lema, essa diretiva, vamos dizer assim, da parte de Deus. Você é uma voz que fala a Deus com doçura, mas uma voz que fala às circunstâncias com autoridade. Sobre a tua cabeça existe autoridade da parte do Pai. Sobre o teu corpo, queridos, existe vestes novas. Foi Deus que vestiu. Não foi a religião que foi lá te entregar vestes novas. Não foi nenhum pastor. Não foi, queridos, não foi nenhum misticismo, não. Foi Jesus. Somente Ele é o mediador. Somente Ele é o sumo sacerdote de uma aliança superior. Ele foi a oferta naquele sacrifício. Ele, queridos, é por Ele, para Ele, são todas as coisas, nós vivemos, nós caminhamos, é pela graça deste Deus Todo-Poderoso. E agora eu quero que vocês entendam e saiam conscientes daqui nessa noite, de que você é essa voz, que Deus te constituiu como sacerdotes, sacerdócio real, com autoridade para ordenar a terra, no nome do Senhor. E isso está dizendo, Filadélfia, de uma posição elevada, de um legado, porque aqui no versículo 7, numa outra tradução, está dizendo que os sacerdotes menores, eles viriam e estariam sobre a direção do sumo sacerdote Josué. Entenda isso nessa noite, queridos. Olha, Deus, ele tem algo para você que vai muito além do que simplesmente ser salvo, do que simplesmente ser limpo. Deus não está só te chamando de volta para casa, voltando para a família, voltando para poder possuir a sua terra e ficar acomodado nela. Queridos, Deus deseja entregar para você as nações da terra. Deus deseja encher os teus cestos de almas. Deus deseja te dar filhos. Deus deseja tornar o teu ventre espiritual fértil para você gerar famílias para a honra e para a glória do Senhor, o nosso Deus. Deus deseja entregar nas tuas mãos essa terra. Essa terra. Entenda uma coisa. O poder da igreja de Cristo Jesus não é legislativo. Não é. É judiciário. Sabe do quê? Por quê? Nós não precisamos reinventar a roda. É só fazer as coisas direito, queridos. É só orar, jejuar, ler a palavra, buscar a presença do Senhor, o nosso Deus. Nós não precisamos ficar choramingando aqui por mais. Só precisamos de autoridade para possuir o que já tem. Só precisamos de autoridade para poder ordenar aquilo que Deus já nos deu, para conduzir aquilo que Deus nos deu. Temos uma igreja, queridos, de 230, 250 membros. Estamos orando e clamando para que Deus nos dê uma estrutura para abrigar 500, 700 talvez, com perspectiva futura daqui, sei lá, eu tenho fé para dizer 5 anos, dobrar para 1000, amém? Estou sozinho nessa loucura, não é? Mas e aí, o que nós vamos fazer com esse povão depois? A pastora Débora tem ensinado, eu tenho ensinado aqui a respeito da construção do templo. Não vai adiantar nada construir uma estrutura moderna, cheio de cadeira, para ficar vazia. Que sentido tem todo o nosso esforço, queridos? O nosso legado são as almas, o nosso legado são as vidas. O nosso poder, ele é judiciário, ele não é legislativo. O que eu estou querendo dizer? Nós não precisamos reinventar a roda, novos evangelhos, novos insights. Descobrimos no evangelho uma coisa,
Ninguém nunca descobriu. Os pregadores, os pais lá da patrística, o Lutero, Calvino, aquela turma toda lá, Inácio, aqueles homens de Deus, os grandes vultos do passado, passou desapercebido. E nós, as últimas bolachas do pacote divino, agora resolvemos descobrir e reinventar o evangelho. Achar que agora a gente vai ressignificar. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Ah não, isso aqui vai doer com a igreja, eu não vou pregar, isso aqui eu prego. Isso aqui vai agradar a igreja. Não, essa parte do evangelho eu rasgo a Bíblia e jogo fora. E aí a gente vai reinventando as coisas. Nós não temos esse direito. Nós não temos permissão para lançar novas leis. Umas loucuras que a gente ouve por aí. Queridos, cultura da honra e cultura de paternidade espiritual, se for com versículos errados, palavra errada, isso vira um demônio dentro da igreja. Porque daqui a pouco você vai virar escravo de obreiro, escravo de pastor, escravo de instituição, escravo de religião. Sabe o que é paternidade espiritual? Você tem um pai que está no céu. Ele supre todas as coisas na tua vida. Nenhum homem, nenhuma mulher, queridos, vai estar acima, nenhum pastor, nenhuma liderança está acima deste pai que você tem no trono. E é a partir de nós nos alinharmos com ele, e de nós alinharmos os nossos relacionamentos na mesa, é que nós então vivemos a verdadeira paternidade espiritual, e assim somos capazes de honrar um ao outro. E aí nós vamos ouvir toda sorte de coisa louca por aí. As pessoas estão reinventando o evangelho, mas Deus não nos deu o poder legislativo para ficar inventando uma nova revelação, um novo evangelho, uma nova maneira de agora interpretar a Bíblia, que seja em nome de Jesus tudo isso anátema. Mas Deus deu para a sua igreja o poder judiciário. Guarda isso, queridos, quem tem o comando do mundo é a igreja. Repete isso para o teu irmão para ficar assim, de ênfase. Quem tem o comando do mundo é a igreja. Amém, queridos? Você é o guardião para que as leis sejam observadas. É você que deve proteger, incentivar. É você que deve incentivar a observância da lei, castigar as violações. É você que deve observar. Você é o sacerdote desse novo tempo. É você que Deus deu essa terra nas tuas mãos para que você viesse então a ordenar. E nós não podemos jamais sair das nossas posições. Nós não podemos abandonar a nossa posição de filho de Deus. Deus nos deu algo para fazer, queridos. Deus deu uma medida na tua mão e é só você que vai fazer. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Então, em nome do Senhor Jesus, para de inventar desculpa, para de ficar enrolando, de tentar ficar reinventando o óbvio. É oração, é jejum, é palavra de Deus, é evangelho puro e simples, é de fato comunhão, amar mesmo. Tem que amar esse irmão que está do teu lado, não tem jeito, vai morar tudo do mesmo céu, queridos. O que a gente vai fazer? Lá não vai ter denominação, não vai ter um compartimento, bairro, para ficar longe dessa pessoa que você não gosta. É melhor ir se acertando por aqui, queridos, porque é lá que nós vamos ficar, e vamos ficar todo mundo junto diante do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Vou encerrar lendo para você 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Essa terra precisa de nós, Filadélfia. Essa Alfenas precisa de nós. O reflexo da cidade é o reflexo da igreja. Isso é dolorido demais, porque o reflexo da igreja é o reflexo das famílias. Se a coisa não funciona dentro de casa, o culto do domingo não funciona. Se a igreja não funciona, a semana não funciona. E é por isso que nós temos no Brasil uma porcentagem enorme de evangélicos. E nós nunca vimos o país mergulhado numa anarquia tão grande igual ele está dessa vez. O que está acontecendo com as igrejas, queridos? O que tipo de evangelho nós estamos cultivando nos nossos domingos? Que Bíblia que nós estamos lendo? Para quem que nós estamos pregando durante a semana? Deus deu a autoridade nas mãos da sua igreja. Você é o sacerdote dessa nova aliança. Pregue, não cale a sua voz, fale de Jesus, ore pelos enfermos, liberte os cativos, expulse os demônios, coloque em ordem, porque você é o guardião desta santidade. É a você, queridos, é na tua mão que Deus deu esse comando.